Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o que a gente mais conhece, né? Que são os espíritos medianos. E depois, quando chegar nos espíritos inferiores, a gente também vai conhecer, né? Porque a gente já tem uma certa experiência, porque a gente vem de lá, né? Então, hoje aqui em Guarulhos está um vento, está um calor lascado. E aqui eu estou numa parte que faz um barulho de ventania, né? E aí pode assustar, pode achar que é um espírito inferior que está nos atrapalhando a nossa live, mas não, é o vento que está batendo ali na fresta e daí começa a pitar, né? Então, eu acho que agora deu uma paradinha e botei meu casaquinho aqui e nós vamos fazer a nossa live tranquilamente. Então, vamos lá. Espíritos em uma condição média. Joseph Bré. Morto em 1840, evocado em Bordeaux em 1862 pela neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Querido avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para nosso avanço? Tudo o que quiseres, minha querida filha. Estou espiando minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande, ele leva em conta as circunstâncias. Sofro, não como poderias entender, mas de arrependimento por não ter empregado bem meu tempo na terra. Falta de fé, né? Fé é uma coisa assim, às vezes para mim tão abstrata, né? Eu tento racionalizar, né, o que é a fé. Mas fé é essa vontade, é a certeza que nós estamos amparados por Deus, né? Sempre vai acontecer o que é melhor para nós, né? Isso que é fé, né? E é uma coisa que nós temos que praticar diariamente, que só nos faz bem, né? Como não o empregaste bem? Foste sempre um homem honesto? Sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto perante os homens e o homem honesto perante Deus. É aí que o bicho pega, né? Perante Deus é outra coisa. Tu queres instruir-te, querida filha? Vou tentar fazer-te sentir a diferença. Entre vós, considere-se como homem honesto aquele que respeita as leis de seu país, respeito elástico para muitos. Aquele que respeito elástico para muitos. Aqui está respeito arbitrário para muitos. Tá diferente aqui. Entre vós, cadê? Quer dizer, intervém percebendo a diferença. Na Terra, um homem é tido como honesto quando respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. É considerado honesto. Aí ele é mal pulado aqui, ó. Eu vou ler daqui. É considerado honesto aquele que não faz nada de errado em relação ao próximo, tirando-lhe ostensivamente um bem material, embora lhe arranque muitas vezes sem escrúpulos sua honra, sua felicidade, visto que o Código Penal e a opinião pública não possam alcançar o culpado hipócrita. Quando se pôde mandar gravar na sua lápide a série interminável de virtudes que são enaltecidas, acredita-se ter pago sua dívida para com a humanidade. Que engano. Para ser honesto perante Deus, não basta não ter infringido as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto perante Deus é aquele que, cheio de devoção e amor, dedica sua vida ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado por um zelo inspirado no objetivo, é ativo na vida, ativo no cumprimento da tarefa material que lhe é imposta, pois deve ensinar a seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, pois não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá um dia contas do uso do seu tempo. Ativo no objetivo, pois deve pregar pelo exemplo o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores,
que destrói as reputações e muitas vezes mata o homem moral ao cobri-lo de ridículo, né? O que nós fazemos no interior, né? O que nós devemos fazer no exterior. Às vezes as pessoas se comportam, né, na sociedade como pessoas boas, e aí você vai ler nas entrelinhas, vai ver o que ela fala no seu dia a dia, né? Não tem nada de honesto. E ela veste uma máscara, né, para viver em sociedade, e ela mostra lá como ser superior, como superior aos outros, mas por trás está lá prejudicando alguém, porque não gosta dessa pessoa, né? É porque essa pessoa desmascarou ela, né? Então ela vai fazer o diabo, né? Com a outra pessoa, mas ela nunca vai dizer que é ela, né? Ela sempre vai dar. Eu tenho um caso assim, que a pessoa ela sempre se mostra como a superior, a mulher sábia, né? A mulher que sabe. Tem um adágio, né, que fala: a mulher sábia edifica o lar, né? Nesse caso, a mulher sábia edifica o setor, né? Ela quer que passe tudo por ela, né? Ela sempre foi assim, sempre passou as coisas por ela. Ela sempre controlou tudo, né? Queria que o setor caminhasse de acordo com o que ela achava que era certo. E ela sempre era apaciguadora, sempre falou baixo, nunca falava alto. Ela sempre dava conselhos, né? Se mostrava uma mãe às vezes. E assim, você se dá muito bem com ela se você fizer o que ela quer, né? Se você contrariar ela, né? Aí ela vai mostrar o verdadeiro lado dela, aí vai mostrar se você é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que só quer tirar o dela da reta, e vai fazer para te prejudicar, vai falar mal de você pelas costas. Então, não é uma mulher honesta, né? Ela tem a máscara de honesta por exterior, porque ela precisa vestir essa máscara porque ela se sente bem. Se ela não consegue se dar conta de quem ela é. Aliás, ela se dá conta de quem ela é, mas ela deve ter muita vergonha, né? E não faz terapia, né? Então, ela vai vestindo essa máscara, né? E para quem não conhece a pessoa direito, né, em profundidade, acaba acreditando nela. Né? A gente tem muito isso no nosso dia a dia. Né? Então, o que vale é nós sermos honestos para Deus. O homem honesto perante Deus deve ter sempre o coração fechado ao menor fermento de orgulho, de inveja, de ambição. Ele deve ser paciente e doce com os que o atacam. Ai, aí a dificuldade. Ai, isso é muito difícil. Ai, meu Deus do céu. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação a todo aquele que o ofendeu. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. E a gente fala, né? É Jesus que te ama, mas não sou eu, né? Meu Deus, essas suas criaturas assim dão trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Mas o dia que a gente chegar nesse patamar, né, de amar as criaturas de Deus, nós estamos assim num bom patamar, né? Já evoluímos bastante. Deve, por fim, pôr em prática esse resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Colocar em prática isso daí não é fácil. Eis, minha querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, será que eu fiz tudo isso? Não. Faltaram-me muitas dessas condições, confesso aqui sem enrubescer. Não tive a atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor levou-me a outros esquecimentos que, mesmo não sendo passíveis de punição pela lei humana, não deixam de ser prevaricações pela lei de Deus. Sofri bastante por isso quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança na bondade de Deus que vê meu arrependimento. Diz isso, querida filha. Repete-o àqueles que têm a consciência pesada.
que eles cubram suas faltas à força de boas obras. Só fazendo boas obras, né, a gente consegue superar essas nossas mazelas, né? Todos temos que nós temos que superar a cada dia, né? E a misericórdia divina se deterá na superfície. Seus olhos paternos contarão as expiações, e sua mão poderosa apagará as faltas. Bonita, né, a mensagem dele. A gente fala que é um espírito mediano, mas trouxe bastante ensinamento para nós, né? E agora nós vamos conhecer a Hélène Michel, mulher de 25 anos. A gente toma uma aguinha antes. Mulher de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos. É tudo que a gente quer, né? É morrer dormindo, né? Sem dor, sem nada. E sem causa prévia conhecida. Era rica, um pouco frívola. E, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida do que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era doce, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a tinham conhecido, exprimiu-se assim: não sei onde estou, que perturbação me rodeia. Chamaste-me e acorro. Não compreendo porque não estou em casa. Choro minha ausência e estou aqui, e não consigo fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais, e, no entanto, eu o sinto frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa a ele. E a ele volto sempre. Sou 2 pessoas. Normalmente que a pessoa não acredita, né, em vida após a morte, e quando ela morre, ela acha que é o corpo, mas ela está do lado de fora, né? São 2 pessoas ali, né? Como é que pode, né? Ela não se dá conta disso, aos poucos elas vão se dando conta, né? Quando compreenderei o que me acontece, é preciso ainda que eu vá lá, meu outro eu. O que ele se tornará comigo ausente é o outro eu, é o corpo dela, né? Adeus. Observação. O sentimento da dualidade, que ainda não está destruído por uma separação completa, é aqui evidente. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer suas tendências à leviandade. Logo, não é espantoso que seu desprendimento tenha sido pouco rápido e que, 3 dias após a morte, ela se sentisse ainda ligada a seu envoltório corporal. Mas foi 3 dias após a morte, tá muito cedo, né? Os outros espíritos felizes lá, né? Horas depois já estavam, né? Bem alegres, né? Saltitantes, correndo por aí, porque já estavam preparados, né? Mas como não havia nela nenhum vício sério e que o fundo era bom, essa situação não tinha nada de realmente penoso e não durou por muito tempo. Evocada de novo alguns dias mais tarde, suas ideias já tinham mudado muito. Eis o que disse. Primeiro foi o choque anímico, né? Depois ela foi se regulando. Obrigada por ter orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para se resignar, mas será apoiada. E o que a seus olhos é uma terrível desgraça era indispensável, a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Estarei perto... começou o vento, gente. Não é espírito. Estarei perto dela até o fim da sua prova terrestre e ajudá-la-ei a suportá-la. Não sou infeliz, mas ainda tenho muito que fazer para avançar rumo à morada bem-aventurada. Pedirei a Deus que me permita voltar a esta terra, pois tenho que reparar o tempo que aí perdi nessa existência, né? O tempo com besteira, né? Com frivolidades. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Levaste muito tempo para você conhecerdes? Compreendi a morte no mesmo dia em que rezaste por mim.
Esse estado de perturbação era sofrimento? Não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado aqui embaixo deve sofrer. Eu me resignei à vontade de Deus e Ele o levou em conta. Estou reconhecida a vós pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus, Helena. Interessante, né? A dela aqui. Então, vamos largar nossas futilidades, né? Que isso só nos prende às coisas terrenas. Aí, com esse vento aqui, gente, eu não vou conseguir fazer a live. Vamos deixar o próximo, Marquês de São Paulo, porque é muito barulhento. Tá, a próxima vez eu vou fazer lá dentro, quando tiver esse barulho. Muito obrigada, gente, e até a próxima live. Tchau, tchau.